A gente veio falar de gestão do tempo. Parece aí alguma coisa batida, né? Todo mundo fala, mas sabe por quê? É muito relevante. Nós temos a necessidade realmente de nos planejarmos, nos organizarmos e fazer com que o nosso tempo, a gente possa ser mais produtivo nele. É impressionante, gente, como, apesar de tudo que a gente já veio falando, nós ainda temos que nos treinar, criar o hábito de gerir melhor esse recurso, que é o único recurso que a gente não consegue repor. E a primeira coisa que eu falo sempre é o seguinte, né? O que é o tempo? O tempo é um desafio, é um problema, o tempo é uma oportunidade, tudo isso. É um desafio se nós não estamos preparados para geri-lo adequadamente. É uma oportunidade porque quando nós gerirmos adequadamente o tempo, nós criamos oportunidade de novas ações, de novas atividades, de estarmos mais com a nossa família. E agora, né, depois desse momento desafiador desse ano, mais ainda esse tema é importante. Mais ainda, dentro das nossas casas, no home office, nós precisamos nos organizar e gerir esse recurso. Por isso, uma coisa importante, né, uma dica aí para quem está em home office, tudo que vocês fizerem, acorde com os familiares. Mesmo que as crianças sejam pequenas, sente e coloque todas as atividades de todas as pessoas que estão na casa e o que cada um tem como responsabilidade de fazer. Né? Então, assim, olha, determinados momentos eu vou estar em reunião, não posso ser acionado, né? Não é porque o papai e a mamãe estão em casa que a gente não está trabalhando, porque a criança não entende isso, nem mesmo o adolescente, né? Os nossos filhos esquecem que o fato de nós estarmos em casa não significa que nós estamos disponíveis o tempo todo. Então, eu até estou aqui, né, fazendo a minha apresentação e estou utilizando, olha, como suporte de roteiro, o celular. Por quê? Eu vou dizer para você, porque a gente tem que fazer um diagnóstico de onde a gente gasta ou utiliza o nosso tempo. Nós temos um planejamento adequado, né? A gente tem, ou tudo vira emergência. Muitas vezes, nós começamos o nosso dia com tudo planejado e nos perdemos e terminamos o dia com aquela frustração. Né? Não fizemos tudo que a gente planejou fazer. Por quê? Porque nós temos alguns ladrões de tempo. Né? Quais são os ladrões de tempo? Isso aqui, ó. Esse é um grande ladrão de tempo. Ele pode ser uma ferramenta para nos organizarmos. Se você tiver, por exemplo, no seu computador, no seu celular, um sistema como Trello, como Evernote, onde você pode colocar suas atividades, onde você pode monitorá-las e também ter um alarme do que está em atraso, o que não está. Ou ele pode ser um ladrão de tempo, quando você deixa a notificação das redes sociais ligadas, e aí a todo momento você acaba recebendo, né, aquele sinalzinho de que alguém entrou, alguém mandou uma mensagem e você vai lá e faz o quê? Olha. Quando você olha, você não resiste, gente. E aí você acaba olhando uma segunda mensagem, uma terceira mensagem, e quando você vê, você já levou meia hora aí, vendo, na verdade, coisas que não te levariam a nada, no final das contas. E deixa as atividades realmente importantes. Então, cuidado com os ladrões de tempo. Cuidado com aquele telefonema que você poderia gastar, sei lá, 60 segundos para conversar, e você acaba ficando 3 minutos, porque divaga nos assuntos. Né? Aquelas reuniões que você vai fazer, né, e ela perde o foco. Então, estabeleça metas. Estabeleça qual o objetivo da ligação, da reunião, da atividade que você vai fazer. Né? Então, o que acontece? A gente precisa observar essas coisas. Quando você vai fazer uma atividade, qualquer que seja, primeiro pense, o que é atividade? Qual é a meta que eu quero ter com aquela atividade? Quanto tempo eu espero gastar com ela? E se eu tenho todos os recursos para exercê-la? Uma outra dica que eu dou para vocês
é a técnica do Pomodoro, né? Você estabelece 25 minutos de trabalho, 5 minutos para você dar um descanso para os próximos 25 minutos. Nesses 5 minutos é para relaxar, gente. É para fazer qualquer outra coisa. Na palestra da Crisla, inclusive, a gente falou de criatividade. Criatividade depende muito de uma boa gestão do tempo, porque você precisa ter espaços para que a sua mente esteja mais relaxada, menos estressada, mais livre para ter esta criatividade. Então, técnica Pomodoro, 25 minutos, 5 minutos você relaxa, descansa, vai ao banheiro, enfim. Aí sim você pode dar uma olhadinha no celular, volta 25 minutos mais e você faz isso por mais, na verdade são 4 vezes de 25 minutos. Terminou essas 4 vezes, você vai ter 1 hora aí, descansa 30 minutos, dá um espaço, se você estiver em home office, para falar com os filhos, informa as crianças, os adolescentes, enfim, ao maridão, à esposa, que aí nesse espaço vocês podem realmente conversar, né, para que você possa ter uma gestão de tempo. Uma outra coisa bem legal, e aí, olha, olhando aqui, né, falta de prioridade, às vezes a gente não prioriza. Uma maneira de você priorizar, uma outra técnica, você pode fazer o ABC, tá? Logo de manhã, você faz as suas listas de atividade e você coloca assim, prioridade, né? Tudo que for prioridade, você coloca a letrinha A, tá? Tudo que não for, você coloca, ou que for de curto prazo, você coloca a letrinha A, médio prazo a B e longo prazo a C. Tem uma outra forma também de você colocar assim, olha, o que eu faço, tudo que é atividade A é uma atividade diária, B, atividade semanal e C, atividade mensal. Uma coisa bem importante também, que aqui a gente vai estar vendo, né, é o deixa para depois, aquela procrastinação. Isso, lembrando da palestra, né, da nossa embaixadora Lilian, é um sabotador, né? O que está nos sabotando? Por que a gente está deixando para depois? E quando a gente deixa para depois, o que acontece? Você vai entrando outras atividades, outras urgências, e você, quando chega no final do dia, você descobre que não fez. Né? Sabe, já aconteceu com você aquela conta que você precisava muito pagar naquele dia? Passou o dia e você falou, caramba, esqueci, vou ter juros? É isso daí. Então, cuidado com a procrastinação. Você também pode se utilizar, e você vai ver aí na apresentação, de uma outra coisa que nos sabota, que é ninguém faz como eu faço. Isso é uma crença limitante, viu, gente? As pessoas podem até não fazer como você faz, mas elas podem fazer da maneira delas e fazer bem. E quando você assume fazer tudo, chega uma hora que você não faz nada, ou faz tudo mais ou menos. E você fica com aquela crença que você faz perfeitamente. O que acontece é que você poderia estar delegando coisas que são mais operacionais para você ficar no seu negócio com coisas mais estratégicas. Mas você fica ali, né, segurando, né, achando que ninguém vai cuidar do seu negócio, ou da sua casa, como você cuida. Gente, observa. Tem uma coisinha que vai estar lá, né, no material que vai ser entregue, vai estar essas coisas que eu falei, vão ter outras técnicas também para vocês, tá? Tem uma matriz, que é uma matriz utilizada em várias coisas, né, a matriz de prioridades, que vai estar lá no nosso material, onde você consegue colocar quais as atividades você pode fazer, que você tem que fazer, quais as que você pode delegar, quais as atividades que, na verdade, nem são importantes, você pode excluir da sua vida e você ainda mantém. Então, essas coisas vocês precisam realmente analisar. O que você está gastando do seu tempo útil, que não é útil de verdade para o resultado que você deseja obter. Também uma outra coisa que você não se beneficia é que quando você não estabelece essa delegação de forma adequada, ou outra situação também, quando você não diz não para as pessoas, quando você é aquela esponja, né, que vai absorvendo tudo eu faço para o filho, para o marido, no trabalho, para o colega de trabalho, ou para o cliente, tudo você faz, o que acontece? Chega uma hora, gente, que você não tem tempo para nada, nem para se cuidar.
E uma boa gestão de tempo passa por você ter saúde física e mental. A produtividade não é a quantidade de tempo que você trabalha. Tem gente que bate no peito e fala assim, ai, olha, eu não tenho tempo para nada. Eu precisaria trabalhar as 24 horas sem dormir e ainda assim teria coisa para fazer. Opa, sinalização vermelha. Nós temos que ter tempo para nos cuidar, nós temos que ter tempo para aquilo que é importante para nós. Você pode até fazer isso durante um tempo, um projeto que você tem que entregar, então nos próximos 2 dias ou na próxima semana, você não vai ter tempo para olhar para sua casa, para ninguém, só para o seu projeto. Está tudo muito bem, mas isso não pode ser uma constante. Você tem que entender o que te valoriza, tá? O que tem valor na sua vida. Então, por exemplo, janela do tempo, evitar ficar mais que 90 minutos, tudo isso são técnicas que nós vamos estar colocando no material para vocês. Mas eu vou falar um pouquinho de janela do tempo. Janela do tempo, gente, é aquele espaço que você reserva todo dia para o e-mail, sabe? Então, assim, olha, das 7 da manhã às 8 da manhã, eu vou olhar todos os meus e-mails, todos aqueles recados do WhatsApp que eu não olhei no dia anterior, eu vou fazer isso. Então, você estabelece essas janelas de atividade, tá? Outra coisa importante também é as atividades complexas. Muitas vezes a gente desiste, a gente procrastina, porque tem uma atividade que é complexa, é difícil de fazer, e o que é melhor? Separa a atividade em partes, vai fazendo ela, uma primeira parte, uma segunda, uma terceira. Por quê? Porque você percebe, o teu cérebro reconhece. Fiz a primeira parte dessa atividade complexa, que bacana. O cérebro reconhece como uma coisa assim, fiquei satisfeito, terminei uma parte. Consegui uma segunda, fiquei satisfeito, terminei a segunda. Te dá motivação para ela poder para você poder terminar essa atividade e não deixar para trás. Porque a gente tende a deixar para trás atividades que não nos agradam ou que nos parece difícil demais, tá? Então, essa é uma técnica muito legal de particionar atividades complexas. Falei já na janela de tempo. Uma outra coisa interessante também para você fazer é as listas, tá? Mas lista é uma coisa antiga. Não é não, gente. Se você listar, né, você colocar aquela assim, lista que também vai ao encontro daquela matriz de prioridades, né? Lista das atividades pendentes de ontem, lista das atividades que eu tenho que fazer hoje, né? Lista das atividades que outra pessoa pode fazer, você pode usar também o post-it. Sabe aqueles post-its coloridos? Né? Coloca lá na sua frente, tá bom? Vermelhinho, aquela que eu tenho que fazer, o post-it, ou a cor que você mais choca você, um laranjão, enfim, né? Atividades que são urgentes. Aí um post-it daquelas atividades que são menos urgentes, um azulzinho. E aí, quando você já fez, você pega aquele post-it, tira da sua frente, e o teu cérebro entende que você está sendo produtivo, e o cérebro precisa de recompensa. Então, quando a gente percebe que está tendo recompensa, e aí recompensa são as atividades feitas, a gente fica mais motivado a continuar no nosso processo de entrega e de trabalho, tá? Bem, gestão de tempo é um desafio? Mas é necessário para o seu sucesso profissional, pessoal e de relacionamentos? Sim. Quem precisa disso? Todo mundo. Não é porque você trabalha em casa que você não precisa gerir bem o seu tempo, não é que você só trabalha no negócio, com certeza você precisa gerir bem seu tempo. E se você for uma pessoa que trabalha dentro do mundo corporativo, também. Isso significa quando uma pessoa, um profissional, uma empresa é reconhecido com eficiência, com produtividade, significa qualidade de entrega, qualidade de vida, qualidade de relacionamento. Tudo isso, gente, vai estar no material, tudo isso vocês vão estar recebendo, e eu espero que vocês gostem, porque foi feito com muito, muito, muito amor. Então, assim, as meninas vieram trazendo
é uma sequência, né? A nossa roda da prosperidade é uma sequência de atividades não, de conteúdos relevantes para que na somatória disso tudo você tenha quase que praticamente um plano de ação para colocar o seu negócio ou a sua vida assim no sucesso, no crescimento, mas com harmonia, com equilíbrio. Nós precisamos muito equilibrar a forma como nós desenvolvemos a nossa carreira, desenvolvemos o nosso trabalho ou as nossas relações. Então, para isso precisa, como falou Crisley, criatividade, como falou Lilian, como falou Silvana, né, cuidar das crenças, dos sabotadores, como falou a Rosângela, né? Como é que você estabelece os seus espaços na sua casa e nos seus negócios. Os espaços são muito importantes, gente, para a gente gerir tempo adequado, viu? Quando a gente está num espaço que não está legal, a gente também não se sente confortável de ficar ali. A gente fica arranjando motivo, né, para sair fora. É verdade, gente, isso é tudo inconsciente. Né? E aí vocês levantam toda hora para tomar um cafezinho, levanta toda hora porque a sua cadeira não está legal, né? Ou o seu ambiente não está legal, e você fica perdendo tempo, e não faz o seu gerenciamento de tempo de forma adequada. Olha que coisa! Tudo que foi falado antes e tudo que vai ser falado depois, pode ter certeza que tem a ver com o assunto que eu estou trazendo agora para vocês. Né? Então, outra coisa também que eu lembrei agora, que é bem legal, e é um dado, para vocês terem uma ideia, e eu vou reforçar isso, gente, porque mídias sociais é maravilhoso. Se não tivesse as mídias sociais e toda a tecnologia que nós temos, eu não estaria aqui com vocês. Mas essa mesma tecnologia nos rouba tempo. Essa mesma tecnologia nos distrai. E essa mesma tecnologia nos auxilia. Então, gente, é com muita satisfação que eu deixo aqui esse conteúdo e espero que vocês continuem a nos assistir e a acompanhar a Integral Woman, que é uma rede de empreendedorismo internacional de mulheres e para vocês, homens, que querem entender o nosso mercado e como nós pensamos. Até mais. Obrigada, Tânia. Beijo, te amo pela oportunidade. Ai, que linda. Obrigada, Mari. Linda, linda. Gente, a Mari é tudo, né? Essas meninas são demais, porque elas realmente têm muito conteúdo para trocar, para partilhar com vocês. Eu fico honradíssima de ter esse time fantástico. E o que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: a gestão do tempo realmente é relevante. Eu, pelo menos, que faço 1000 coisas ao mesmo tempo, percebo que a técnica que a Mari comentou, a Pomodoro, que é o tempo de um molho ficar razoavelmente bom, segundo os italianos precisaria mais tempo, mas ter 25 minutos para a gente determinar uma tarefa, fazer essa tarefa com afinco, com foco, e daí 5 minutos, outra tarefa, mas uma tarefa light, tipo, vou pegar um cafezinho, vou até o toalete, vou pôr a roupa para lavar, porque está todo mundo em home office, vou lavar uma loucinha. Olha só, isso faz com que você aumente a produtividade inexoravelmente. Então, dando prosseguimento, fazendo a nossa gestão do tempo, agora mesmo eu vou já preparar vocês, porque daqui a pouquinho entra um talk show, que é Cíntia do Brasil, Cíntia do Brasil em São Paulo, Laura do Brasil no Rio de Janeiro e Bia Campesi lá de Londres. Olha que bacana! Então eu vou chamar primeiramente um vídeo de uma querida também, uma mulher integral woman, que já foi palestrante nos nossos eventos, que chama-se Cristiane Marcelo. Então, com você, a mensagem de Cristiane e Marcela. Sou a Cris Marcelo, sou educadora sexual, sou palestrante e sou idealizadora de 2 marcas. A Sophie Sensual Feelings, que é uma marca fabricante de cosméticos sensuais,
e a Love Plan, que é uma marca de imersão para casais. Faço parte do grupo Integral Woman desde do primeiro encontro, né? Acompanho o trabalho da Tânia com essas mulheres interessantes e interessadas em contribuir para o desenvolvimento de cada uma, através de troca de experiências, de conteúdo, porque a gente sabe e a gente acredita que juntas a gente pode ir mais longe e que juntas a gente pode transformar vidas. Grande beijo, Tânia! Estar aqui com todos vocês para esse evento preparado com tanto carinho pela nossa querida Tânia Trevisan, por todas as outras embaixadoras. E eu estou aqui junto com a Laura Clareia e com a Bia Campese para esse talk show. Então, vou passar aqui a palavra para a Laura Clareia. Laura, por favor, abra o seu microfone. Bia também, por gentileza. Vamos lá, queria que vocês... Eu vou me apresentar rapidinho. Olá, eu sou a Cris Marcelo, sou educadora sexual. Para terapeutas, coaches e criativos se posicionarem online. Bia, você quer se apresentar também para o pessoal? Sim, tudo bem, gente? Vou falar boa noite, porque aqui já estou 3 horas na frente de vocês. Eu sou a Bia Campese, sou mentora também, sou sócia de um núcleo de formação de mentores de negócios, o Mastery Mentor Yield. Eu sou uma mentor elder, eu sou coach de planejamento e produtividade, adorei a fala da Maristela, sou mãe, esposa, né, assim, empreendedora mesmo, e embaixadora da Integral Woman, né, aqui no Reino Unido, junto com a Cris. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, vamos lá falar de comunicação na família, no trabalho. Bia, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente quais são os tipos de comportamentos hoje que nós, em geral, né, acabamos tendo que geram problemas na comunicação. Na verdade, nós temos algumas questões hoje que nos acompanham, não é de hoje, né? A gente tem muitas questões que são, né, vem aí com o tempo, a gente vai carregando, né, de geração em geração, e a gente percebe que de uns tempos para cá, a gente tomou consciência de algumas delas e tem deixado elas de lado, né? Mas vou citar aí algumas que eu acredito que atrapalhem, porque é como uma comunicação alienante, né? Eu gosto muito de estudar a comunicação não violenta, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho dela, mas a gente costuma usar como comunicação alienante da vida, que são alguns comportamentos. Então, por exemplo, julgamentos moralizadores, que é aquela coisa que a gente sempre quer julgar, e a gente coloca numa posição de vergonha, de culpa, né? A gente sempre... Eu tenho 2 filhas, e eu falo que é um exercício, assim, aqui, né, no meu ladinho, porque você não ficar comparando uma com a outra, né, assim, cada ser humano é único, e a gente aprendeu, né, o julgamento moralizador, comparações, que aí é nesse que a gente tem que tomar um cuidado enorme, a gente faz muitas comparações, a gente quer rotular mesmo as pessoas, deixar elas ali fácil, né, vou pegar no mercado, então eu vou pegar o chato, o aparecido, então os rótulos que a gente coloca nas pessoas, e as negações de responsabilidade, a culpa nunca é minha, né, a culpa é do trânsito, a culpa é da outra pessoa que, sei lá, não chegou, né, e aí eu me atrapalhei, a negação de responsabilidade, não é porque eu quero, porque aconteceu, né, por uma força, o Leandro Carnal, ele tem uma fala que eu adoro, que ele fala, nunca vi ninguém ser tomado por uma vontade, né, assim, incontrolável de limpar a casa e lavar a louça, né? A pessoa é tomada por uma vontade de não fazer nada, de matar alguém, de quebrar alguma coisa,
mais vontade de fazer uma coisa, nossa, incessante. Então, a gente nega a responsabilidade. Esses 3 pontos são realmente, assim, alienam, e eles vêm de muito tempo, porque é muito fácil, né, hierarquicamente, controlar pessoas que estão ali enquadradas naquela caixinha, né, e a gente, como pais, mães, escolas, as empresas, dentro, né, a gente vai falar de comunicação na empresa e na família, o quanto que a empresa aliena, né, porque você pode ser mandado embora por causa disso, você não tem vergonha de fazer dessa forma, né, então todas essas questões, o seu parceiro de trabalho faz diferente. Então, quando a gente fala de julgamento moralizador, fazer comparação e negar a responsabilidade, cabe em qualquer lugar, e isso aliena, isso é fácil de controlar, né? Então, a hierarquia utiliza como uma ferramenta, mas a gente tem que estar ciente disso, estar alerta, porque são pontos que nos alienam e que não contribuem para uma boa comunicação. É interessante você falar que isso veio de uma cultura muito antiga, né, que foi se estabelecendo como um instrumento de autoridade. Agora, Cíntia, você, que mais a gente deve evitar fazer, assim, para prestar atenção nesses comportamentos que geram essa comunicação alienante, ou outras coisas que a gente possa evitar na hora de se comunicar que podem gerar problemas? Olha, eu entendo que o certo seria você utilizar uma linguagem mais clara, uma linguagem mais acessível. E o correto também seria você evitar uma linguagem que passe a sensação de arrogância, a sensação até de desprezo. Lógico, sempre adequando essa linguagem ao ambiente que você está, porque também não adianta você querer utilizar dentro da empresa a linguagem que você utiliza no churrasco da família. A mesma coisa, utilizar a linguagem da empresa dentro do churrasco. Nossa, como ele é metido, como ele se acha, como ele... Então, já começa o conflito, o problema, a partir do momento que a gente abre a boca. E, às vezes, não precisa nem abrir a boca, porque tem aquele livro, inclusive, que o corpo fala, e, às vezes, é mínimo o que realmente são palavras. A maior parte são atitudes, posturas corporais e tudo mais. Então, com relação a isso, eu sempre recomendo utilizar uma linguagem mais clara, mais acessível, sem que você coloque os seus julgamentos, as suas expectativas naquilo que você está falando para o outro. Porque, de repente, a pessoa pode ter um pensamento diferente e ali você já criar um conflito. Então, é você passar uma linguagem clara e acessível, que eu acho que com isso você consegue assim, ter um pouco mais de sucesso. Até tenho um exemplo, eu tenho sobrinhas, uma de 8 e uma de 6, que outro dia nós conversando, aí eu perguntei alguma coisa, ela, nossa, porque tal pessoa é uma se achona. Eu falei, nossa, na minha época era metida, era chata, era isso. Agora é uma se achona. É porque ela se acha. Então eu falei assim, olha só, a criança com 8 anos, com 6 anos, já está procurando. A comunicação entre elas não está tão boa a ponto de uma das meninas lá da turminha dela ser uma se achona. Né? Então é isso que é curioso. É curioso ela tão pequenininha já perceber a arrogância, né, na fala da outra, que talvez isso é uma coisa que a gente perceba intuitivamente já, né? Agora, falando nisso sobre comportamento, você falou da fala, você acaba sendo outro veículo da gente se expressar e que a gente não está se expressando só pela voz, e às vezes a gente está dizendo uma coisa, mas o corpo está expressando outra. Eu queria saber da Bia se existe algum estudo assim, que fale, que aprofunde sobre essa questão de como a gente tende a se comunicar ou reconhecer o outro na comunicação. Na verdade, tem um estudo que ele é muito utilizado, né, apesar da base dele, que ele fala da importância em relação ao nosso posicionamento, como o nosso corpo realmente fala, né? Porque, normalmente, a forma que a gente está reagindo, que a gente está se expressando, as pessoas veem mais. Então, tem um estudo que chama Estudo de Mehrabian, que 55% da nossa comunicação ela é visual. Então, como eu estou me comportando ali, né? 30% seria o meu tom de voz, né? Então, assim, nossa, gente, eu estou muito triste de estar aqui, né? Esse tom de voz representa e só 20% representaria, então,
as palavras em si, né? Então, eu estou triste, né? Eu estou triste é o que eu usei, mas eu falei que eu estou muito triste, né? E então acaba sendo incongruente. A gente presta muito mais atenção, realmente, na forma como a pessoa se posiciona, no tom da voz dela, né, do que exatamente nas palavras que estão sendo ditas. E isso acaba, né, assim, ampliando, na verdade, a nossa percepção e a nossa forma de se comunicar, porque muitas vezes, num simples olhar, como eu falei um pouco da comunicação alienante, antigamente, né, há alguns tempos, assim, os pais nem precisavam, ele fica só um olhar. Hoje não, hoje a gente fala, explica, tenta, né, faz um processo de coach e a criança está pulando. Não, muito interessante, incrível isso. Porque tem a ver até com o que a Cíntia falou, conectando, eu vejo muito dessa forma, né? Porque se você precisa ter clareza e você está falando uma coisa e sua expressão corporal está expressando outra, gera esse conflito, né? Esse contraste na informação, essa incoerência, digamos assim, poxa, o que ela está falando não está condizendo muito com o que ela está expressando. E aí isso gera não clareza, na minha opinião. Então, assim, eu vejo muito uma coisa da gente se esforçar de ser mais sincero emocionalmente, né? Expressar com verdade aquilo que a gente quer dizer, de uma forma que a nossa fala seja coerente com a forma como a gente está se expressando, né? Para que seja clara a mensagem. Eu vejo muito assim. Agora, Cíntia, fala um pouquinho para a gente, então, assim, dito tudo isso, quais são os benefícios da gente se comunicar melhor, né? No fim das contas, para que mudar, né? Deve gerar problema. A gente tem experiência aí com mediação de conflitos, pela sua experiência assim como advogada, mediando conflitos, qual é o benefício de se comunicar melhor? Olha, eu sempre acho assim, que é muito importante a comunicação ser clara para que você identifique quais são os reais interesses, o que realmente a pessoa almeja, o que realmente ela deseja, qual é o efetivo interesse. Porque, às vezes, eu vejo vários processos, então já teve clientes que ingressaram com ação, não buscando, o pedido era para reparação financeira. Mas, na verdade, o que ele queria, o que ele pretendia, era um pedido de desculpa. Porque, poxa, o dia que bateram no meu carro, a pessoa desceu e falou que a culpa era minha, e não era. Então, eu fui taxado como se eu tivesse provocado um determinado acidente, o que não aconteceu. Então, eu percebo que, muitas vezes, se ingressa com processo, as pessoas buscam uma decisão judicial e nem sempre saem satisfeitas, porque não era o real interesse, não era aquilo que realmente elas buscavam. Então, acho que, assim, primeira coisa, ninguém está dentro da cabeça um do outro para saber o que ele está pensando. Mas é importante você ouvir, você validar aquilo que a pessoa a informação que vem do outro, justamente para que você entenda qual foi o objetivo, para que acrescente quais são assim, os ideais, o que realmente ele almeja e deseja. Como acontece com muitos processos. E na mediação acontece muito isso. Entre mediações empresariais, que às vezes a sociedade acabou. Mas acabou por quê? Poxa, porque a gente teve uma briga que influenciou tudo, a gente não consegue trabalhar mais. Mas não necessariamente só definir o valor de cada coisa. Simplesmente você resgatar, você conseguir trazer à tona aquele real sentimento para que fique esclarecido e para que, a partir dali, comecem a ter novamente uma relação de amizade, se não der mais para ser profissional. Então, eu sempre acho que, assim, pelo fato de um não estar dentro da cabeça do outro, escute o que o outro tem para falar. Mesmo que você discorde do que ele está falando. Mas, pelo menos, você vai entender a mensagem que ele está te passando. Se não entender, pergunte, repergunte, porque, às vezes, você pode trazer, até assim, instintivamente, sem nem querer, assim, vem automático. Você pega e acaba trazendo para aquele contexto, para aquela conversa, alguma coisa, que se fosse comigo, eu acho que seria assim. Calma, o que está sendo discutido não necessariamente é com você, não necessariamente é pelo seu ponto de vista. Então, pergunte ao outro, verifique com ele, valide o que está sendo falado. Teve dúvida? Pergunte, repergunte, até que você esclareça efetivamente o que a pessoa busca. Eu acho que, a partir disso, você consegue melhorar muito a questão da comunicação. Muito legal, Cíntia. E você, na sua prática, né, você sugere algumas técnicas para a gente exercitar diante, por exemplo, de um desafio numa comunicação
a gente identificou ali na hora um problema, um conflito na comunicação. Que técnicas assim, você sugere? Ou até antes do conflito aparecer, né? Não sei, já iniciar preparado. É que assim, eu sou muito suspeita porque eu adoro o trabalho da mediação, eu adoro o trabalho da conciliação. Eu acho que, mesmo como advogada, eu sempre procuro entrar em contato com a parte contrária para ver se realmente a gente chega em alguma composição, alguma coisa que satisfaça a vontade e o desejo dos nossos clientes, né? Porque não é um processo meu contra um outro advogado, eu contra o outro advogado, e sim um processo que eu defendo o interesse de A e ele o de B, em que nós temos que chegar a um consenso para conseguir formalizar o acordo. Mas uma das técnicas que eu utilizo muito e que eu gosto muito é o rapport, porque é justamente criar aquela sinergia, você criar realmente aquela empatia. É uma ferramenta que te dá uma receptividade. Você faz com que o outro converse com você. Se ele percebe que ele não está sendo interrompido, nossa, ele vai adquirindo confiança. Aí eu costumo até brincar, eu falo, olha, você quer identificar rapport? Sabe aquela pessoa que você conversou faz 5 minutos, você acabou de conhecer e parece que você já é amiga dela há 20 anos? Então, é bem assim, essa questão do rapport. Porque você se sente à vontade. A partir do momento que você se sente à vontade para falar com alguém, você vai começar a ter confiança nessa pessoa. E aí você vai conseguir, assim, a gente até brinca, né? Você baixa um pouco a guarda, no sentido de você deixar bem claro aquilo que realmente você busca, o que realmente você almeja. E tem até algumas coisas que a gente, assim, algumas coisas que são universais para que você crie ou quebre rapport de uma vez. Por exemplo, sorriso. Sorriso é fantástico, porque sorriso é a linguagem universal. Em qualquer lugar que você chega, você sorri, dificilmente a pessoa vai vir te tacando alguma pedra, né? Ou então, você pega, por exemplo, com relação ao rapport, e fala assim, poxa, como você gosta de ser chamado? Então, verifica se a pessoa gosta de ser chamada pelo nome, pelo apelido, ou às vezes ela não gosta nem do nome, nem do apelido, ela quer que chame ela por um outro nome que ela sempre gostou e não é o nome dela. E eu já conheci pessoas que realmente eram dessa forma. Até comentando com alguns amigos, teve um senhor que ele tinha uma quadra de futebol e ele sempre falava, meu nome é Pedro, pode chamar de Pedrinho ou Pedro, Pedrão nunca. E o que as pessoas fizeram? Um dia lá, estava todo mundo sentado, conversando, não sei o quê, teve um que fez assim, uma graça, chegou e falou assim, e aí, né, chamou ele de um jeito que ele não queria, né? E aí ele não teve a menor dúvida, ele virou e deu um soco na pessoa, ou seja, uma coisa completamente desnecessária. Então, assim, para que o outro se sinta acolhido, para que o outro sinta que pode confiar e pode te contar, e realmente vocês podem ter essa relação boa de confiança, de um entendendo o interesse, entendendo que realmente o outro almeja, eu acho que assim, o rapport é fundamental para isso. Uma outra ferramenta que cria rapport é a questão do otimismo. Poxa, eu vou conseguir, nós já conseguimos, já deu certo, né? Porque passa além da sensação de você trazer as pessoas, né, para perto e tudo mais, passa aquela sensação de poder, passa aquela sensação de confiança. Nossa, se a pessoa que está falando isso para mim já disse que pode confiar, que vai dar tudo certo, que bacana, então eu não tenho por que temer nada, né? Então, são coisas nesse sentido que são muito interessantes. E a paciência, por exemplo, para você ouvir alguém. Eu preciso ouvir o que a pessoa está falando. Então, quando você vai conversar com alguém, você não vai ficar toda hora no relógio olhando, porque aí vai dar a entender que você está sem paciência. Então, quando a pessoa fala com você sem interrupções, e ela verifica que você está prestando atenção naquilo que ela está te dizendo, nossa, é uma ferramenta incrível para se criar rapport. Já em contrapartida, para se quebrar um rapport, por exemplo, é você ter aquela carranca. Então, é aquela pessoa, lembra do sorriso? É aquela pessoa que você vai entrar no elevador e vai falar bom dia, ela vai virar e falar só se for para você. Né? Porque aí não tem o menor sentido para ela, aquela pessoa que vive de mau humor. Isso acaba com o rapport, isso faz com que as pessoas se afastem até dela. Acontece a mesma coisa com o pessimista. Do jeito que a gente tem o otimista, que passa aquela sensação de confiança e poder, tem o pessimista, que nada dá certo, que eu já falei que isso ia dar errado mesmo, não sei nem por que fez. Isso também afasta as pessoas. Tem a questão de fumantes. Né? Às vezes, a pessoa fumante ela não percebe, mas ela pode incomodar determinada pessoa que tem algum problema respiratório ou algum ex-fumante que já não gosta mais da questão, né, de ficar com alguém próximo fumando, nada disso. E também tem a questão de ficar olhando no relógio. Não, pode falar que eu te escuto. E aí você vai ficar lá,
né, olhando assim para ver o tempo todo se a pessoa já acabou de falar ou não. Então, a partir do momento que você faz isso, mostra que você está impaciente. Então, você não tem tempo para ouvi-lo, você não tem tempo para criar esta relação de confiança. E isso também acaba afastando e acaba com qualquer rapport, né? Além dessa técnica do rapport, tem também aquela técnica que você separa a pessoa do problema. O que é isso? Eu vou voltar no exemplo lá que nós estávamos conversando com relação à empresa, do sócio. Teve um problema na empresa, então não é um problema não é um problema de uma pessoa com outra pessoa, é um problema pontual relacionado ao negócio. Então, a partir do momento que você consegue separar, o problema não é com fulano, e sim, é este o problema, teve algum número não bateu, algum cliente saiu, poxa, deixa eu entender o porquê que aconteceu isso, vamos tentar focar nesse problema, o atendimento não está sendo correto, eu não cumpri o prazo, vamos tentar focar no problema, no conflito. Separando a pessoa, não é simplesmente colocando o dedo e falando a culpa foi sua, a culpa foi dela. Porque a partir do momento que você começar a tentar achar culpado, você já não vai focar no problema e você arrumou uma grande confusão. Seja isso no trabalho, seja isso na família. Então, o ideal é sempre o quê? Procura separar. Deu um problema em determinada empresa. Então, ao invés de um sócio já sair criticando, ou o amigo de trabalho, ou quem era do departamento que deveria ter feito aquela função, tenta analisar o contexto num todo, porque às vezes, por exemplo, a informação para aquele departamento não chegou a tempo. E aí, com isso, a pessoa que tinha que fazer aquele trabalho não fez. Então, vamos tentar focar no problema, porque a gente consegue manter uma relação em um ambiente sadio, entendeu? Dessa forma. E você consegue fazer isso, e eu acho que são duas ferramentas, apesar que nós temos muitas outras também que são muito interessantes. Volto com você, Laura. Não, muito bacana. Eu gostei muito dessa do final, que é delicado mesmo, é sutil a gente separar o problema da pessoa e talvez usar perguntas, né, tipo, para tentar entender o ponto de vista dela. E eu gosto muito da técnica das perguntas abertas, né, que é quando você tentar o quê, como, por quê, onde, em vez de afirmar, já sair falando, não, mas você fez isso, mas, né, procura fazer as perguntas. Acho muito legal também, porque realmente ajuda, mas eu entendo que é delicado. Adorei o rapport, eu não conheci não profundamente, não. E Bia, você tem sugestões de técnica, algum exemplo para dar para a gente, para lidar aí com essas questões de comunicação? Sim, assim, de separar as pessoas, né, e você falou do ponto de vista da técnica, que é justamente a inversão, né, de papel. Legal. A Clay falou no comecinho, né, de vestir o sapato do outro, né, e a inversão de papéis é isso, né, colocar um pouco no lugar do outro para enxergar sob a ótica dele. E isso me faz lembrar uma história, assim, minha mesmo, do meu marido, que foi muito curiosa, né, eu tô no Reino Unido, né, tô aqui na Inglaterra, mas quando eu estava no Brasil, o meu apartamento é no mesmo prédio, né, na mesma torre da minha sogra. Só que o meu fica virado para um lado, o meu apartamento, dela para o outro. E a gente, num almoço lá, e eu olhei da sacada, vi que a piscina do condomínio da frente estava reformando. Aí eu olhei e falei, nossa, gente, coitados, com esse calor, e eles estão com a piscina reformando, né? Meu marido virou para mim e falou assim, nossa, mas isso já faz meses, né? Deve fazer uns 2 meses, sei lá. A nossa janela da cozinha dá de frente para a piscina. Você não lava a louça, né? Ficou, tipo, me zoando, assim, tiraram mal barato, e ficou todo mundo rindo, e eu pensando, eu falei, gente do céu, será que eu sou tão alienada, assim, tão louca, que eu não vejo a piscina da janela, né? E tá, né? Enfim, demos risada, hahaha, saí de louca e ficou tudo certo. Quando a gente desceu, eu fui direto olhar pela janela, porque eu falei, não é possível, né? E eu não enxergo a piscina. Eu tenho 1,60 m. Da minha altura, não dá para ver a piscina. Porque eu lavo louça. É lógico que eu estava sempre na cozinha. Mas, do meu ponto de vista, a piscina não existia. E aí o meu marido chegou do meu lado, ele, foi olhar a piscina, né? Eu falei, fui. Tá vendo que eu tô na ponta do pé? Eu bem na ponta do pé para conseguir enxergar a piscina. E ele dobrando o joelho para conseguir ver da minha altura. E a gente começou a dar risada, os dois juntos. Por quê? Cada um estava tentando, de alguma forma, se colocar no ponto de vista do outro.
né? Então foi bem bacana, porque a gente tirou disso uma lição. Até hoje a gente fala, né, um para o outro, assim, será que você precisa dobrar os joelhos? Será que você precisa ficar na ponta do pé? Porque a gente entendeu que existem momentos que a gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu acho que é uma forma da gente ilustrar, porque às vezes a gente vai tirar o outro, vai falar que o outro não presta atenção, que o outro não liga, que o outro... E às vezes aquilo não está no campo de visão da pessoa. Então não é que ela não tenha genuíno interesse, não é que ela não queira saber daquilo. Muitas vezes não está no seu campo, no seu ponto de vista, na sua visão. Eu acho que é uma forma da gente ilustrar legal. E um tema que eu sou apaixonada, que é a comunicação não violenta. Não dá para, né, ficar explorando muito, mas eu acredito que traga ali várias técnicas para que a gente possa ter uma comunicação fluida, né? Eu vou só passar os pontos aqui rapidinho, porque dentro da comunicação não violenta, o primeiro ponto é a gente observar o fato. Então, pronto, eu observo. Depois a gente vê que sentimentos que estão envolvidos, qual a necessidade que cada um está buscando atender, até que a gente chegue ao pedido. Então, isso, resumidamente, né, o que a gente tem da comunicação não violenta. E dentro dela, a gente tem uma técnica, e isso para qualquer lugar, a Cíntia também já falou um pouco sobre isso, é ter uma escuta ativa. Então, eu tenho que estar presente quando eu ouço a pessoa. Né? E aí eu gosto de ilustrar as coisas, né? Eu vou ilustrar com uma cena do desenho Divertidamente, que tem uma parte da alegria, eu acredito que muitas, né, de vocês já tenham assistido esse filme. A alegria, gente, que demais ser alegre, né? Muito legal. Mas tem uma cena, Bing Bong, que é o amigo imaginário lá da cabeça da Riley, tudo, né? Eu adoro esse desenho. O Bing Bong tá triste. Ele tá triste porque é o foguetinho dele, né? Que ele ia pra rua e ele ficou muito triste. E a alegria queria que ele levasse ela pro trem. E aí ela ficava assim, vamos, Bing Bong, não foi nada, deixa pra lá, e que não sei o quê. E tipo, levanta daí, vamos fazer uma brincadeira, né? E tentando com toda a alegria levantar ele daquele momento. A tristeza vai lá, senta do lado do Bing Bong, fala para ele assim, você tá triste, né? Era importante para você, não é? E escuta ele, né? Você deve ter muitas histórias para contar sobre isso que você perdeu, né? E aí ele começa a se sentir acolhido. Ali ele entende que foi ouvido. A alegria fica com aquela cara de ué, porque nem sempre a gente tem que estar sorrindo e alegre, né? Quando a gente tem, para a gente ter empatia, para que a gente possa ouvir com atenção, a gente tem que se colocar ali, realmente, senta ali do lado do outro, né? E coloca, fala assim, eu sei que você está se sentindo mal, né? Eu estou aqui do seu lado, eu vou te ouvir, né? Você tem muita história para contar sobre isso. Você perdeu um ente querido, você deve ter muitas coisas, né, passado por muitas coisas boas com essa pessoa. Então, nós temos que estar com o ouvidinho e o coração bem aberto, realmente, para que a gente gere essa conexão com uma verdadeira empatia. É muito bonito isso, Bia, porque realmente essa questão do acolhimento é tão bom, né? Quando a gente consegue ter do outro e oferecer para o outro também. E aí eu lembrei de um outro exemplo aqui, mas depois esqueci, daqui a pouco eu trago. Agora, Cíntia, você quer dar algum exemplo seu, assim, de vida real também, tipo, o que já aconteceu, alguma história interessante para a gente contextualizar mais essas técnicas todas? Olha, da questão da escutativa, já teve assim, por exemplo, numa sessão de mediação com um casal que iria se divorciar. Aí ela pegou e falou, não, eu quero me divorciar dele. Ele falava, mas eu a amo. E ela falava assim, não, eu também o amo. Aí eu parei e falei, peraí, vamos tentar descobrir o que está acontecendo aqui. Né? Mas aí fiz uma outra técnica que a gente tem, que é o cálculo, que escuta separadamente cada um. E aí eu fui entender, porque ela achava assim, ela chegava do trabalho, ela ainda tinha que fazer comida, ela tinha que dar banho no filho, ela tinha que uma porção de coisas. E ela nunca tinha falado isso para ele, porque ela achou na cabeça dela que, poxa, não é possível que ele não esteja vendo. Então, ela queria muito ser ouvida. Com relação a isso, ela precisava passar essas informações justamente para ele, para que a necessidade, o interesse dela fosse ouvido e a outra
pessoa passasse a ter ciência disso. Porque, quando ela chegou, voltou, eu falei, mas alguma vez você já conversou isso com ele? Não, nunca falei, mas será que ele é cego, ele não vê? Eu falei, então, só que você precisa justamente entender, porque aí você vai explicar, olha, dentro da cabeça da pessoa, a gente não sabe o que pensa, às vezes ele está achando que você não está precisando de ajuda, né? Então, o que você acha que você poderia fazer? Então eu acho que eu vou falar com ele. Quando voltou e conversou, ele falou, nossa, então é isso? Poxa, eu sempre quis te ajudar e eu achava que eu ia te atrapalhar. Então, olha só, o contrassenso que é um achando que ia atrapalhar, fazendo justamente aquilo que a outra parte queria que fizesse. Então, por isso que é importante essa troca, por isso que é importante sentar e conversar e perguntar até que você realmente consiga, que você realmente consiga entender e que a outra parte te passe realmente as informações que você precisa para dar seguimento naquilo. É a mesma coisa assim, você tem que tomar muito cuidado com esses filtros que tem de distorção, generalização, tudo mais, porque às vezes você vira e fala assim, ou omissão, porque às vezes a informação vem faltando pedaço. Faça aquilo. Aquilo o quê que é para eu fazer? É para eu fazer o quê? Você tem prazo? Até quando eu tenho que te entregar? Isso, se for no trabalho, é muito importante esse tipo de informação. Então, o chefe virar para o funcionário e falar, faça isso. Isso o quê? Eu tenho que entender. Então, por favor, você pode me escutar? Porque eu quero entender o que eu tenho que fazer. Eu preciso de mais informações com relação a isso. É para eu fazer um relatório? É para eu ir comprar um material de escritório? E assim, são coisas bobas, mas esses ruídos de comunicação geram problemas assim gigantes, que às vezes com um simples desculpe, com um simples, olha, era isso que eu queria, como essa conversa desse casal, por exemplo. Ela nunca tinha comentado com ele que precisava da ajuda dele. E ele achou que ela não queria porque ele ia atrapalhá-la. Então, é um contrassenso, né, Laura, né, Bia? Com certeza. Com certeza, com certeza. E tem algumas técnicas... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, eu que te interrompi. E tem algumas outras técnicas também que eu acho muito importantes quando você senta para conversar ou quando você precisa entender, seja voltado para a família ou voltado para o trabalho, que é a questão a questão do parafraseamento, ou você recontextualizar o texto. Então, é assim, a pessoa vai falar para você, olha, eu não gosto mais disso, eu odeio determinada coisa. Não, então você não se sente muito confortável. Procura dar um contexto para aquela coisa não tão negativo. Procura recontextualizar de uma forma positiva. Porque se aquilo já está tão negativo, vai só acirrar os ânimos das partes. Vai só acirrar aquela situação de desconforto. Então, quando você começa a mudar, então significa que você não quer ir em determinado lugar. Não, eu odeio ir em determinado lugar. Tá, então quer dizer que você não se sente muito confortável em determinado lugar? Do eu odeio, que é uma expressão mais forte, por eu não me sinto muito confortável, você já dá uma amenizada. Né? Então, isso para tudo. Pelo que eu estou entendendo, por exemplo, o pessoal é um excelente funcionário, mas então o que está ocorrendo é que, poxa, por um problema financeiro, a empresa precisou fazer cortes, como a gente viu que aconteceu durante esse período de pandemia. Realmente, muitas pessoas foram desligadas das empresas. Mas não necessariamente porque ele é uma porcaria o trabalho dele, não. Ele é um funcionário muito bom para a empresa, tal, só que por um problema financeiro. Então, quando você tira essa questão negativa de cima da pessoa, essa carga de negatividade, de coisas assim ruins, a conversa flui melhor porque ela não se torna aquele ambiente pesado. Você não fica com aquela coisa de, nossa, sabe, poxa, é a culpa, é a questão de tudo ter dado errado. Não, então vamos começar a recontextualizar, a parafrasear, trazendo para um campo mais positivo. Você vai querer dizer a mesma coisa, só que de uma forma positiva. E com isso daí você vai conseguir buscar caminhos e buscar soluções muito mais fácil, porque senão a impressão que você dá é que você está sempre afundando. Né? E também o que eu acho muito interessante é a questão da ponte para o futuro, projetar. Não tem aquela coisa, brigamos, resolvemos o conflito. Tá? E daqui para frente, como é que a gente vai fazer? Porque o que passou, você não consegue voltar atrás, você não vai conseguir resolver. O problema que foi, se foi a questão da demissão, se foi uma questão de alguma briga familiar, você não consegue. Então, daqui para frente, como é que a gente pode se entender? Se teve alguma agressão, se não teve, tá, daqui para frente, como é que a gente vai se comportar? Quais vão ser as perguntas que eu vou te fazer? Quais são as perguntas que você vai me fazer? O que eu preciso deixar claro de informação? O que eu gosto, o que eu não gosto? Então, são coisas mais voltadas nesse sentido, assim. Porque aí você já faz uma projeção daqui para frente. Como vai melhorar? Como eu posso me tornar melhor? Como determinada situação pode ser melhor? Eu acredito muito nisso, porque aí a pessoa começa a projetar para o futuro e aí ela esquece, inclusive, de que teve aquele problema, que teve aquilo tudo no passado, negativo.
entendeu? Incrível, Cintia, incrível. Bia, Cintia, a gente já está no finzinho do nosso talk show aqui, mas eu achei muito, muito bom, realmente. Eu resumiria tudo isso que vocês falaram, realmente a gente ouvir, estar presente para o outro, né? E muito interessante saber que existem técnicas para você exercitar essa presença, né? Na comunicação e técnicas para realmente desenvolver o interesse sobre o outro, sobre o que o outro está falando. E isso tudo, quem se inscreveu no evento vai receber no material, né? Uma série de técnicas aí para poder lembrar e treinar também a prática no dia a dia. Quero agradecer demais vocês, acho que foram uns 30 minutinhos assim leves. Eu gosto muito desse tema, apesar de não ser a minha especialidade, a questão da comunicação não violenta, da mediação. Eu aprendi muito com vocês, por isso eu agradeço mesmo a oportunidade, viu? Um beijo. E a todos. Desculpa. A gente também aprende muito, né? Porque eu estudo a comunicação não violenta, a Cíntia me apresentou o manual de mediação judicial, eu já fui buscar mais conteúdo para a gente poder, né, agregar, a gente está sempre aprendendo, então é muito bom estar aqui com vocês mesmo, gratidão, e vai um material bem bacana depois para vocês lembrarem de tudo isso. Gratidão. Como a Bia informou, realmente tem um manual de conciliação de mediação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, onde há várias ferramentas, inclusive assim, tratando justamente dessa questão para buscar uma cultura de paz. Mas quem se inscreveu vai receber um material que vai ser enviado e que foi preparado com muito carinho para vocês. E agora eu chamo a Tânia Trevisan, a fundadora do Integral, nossa querida. Obrigada, querida. Muito obrigada. Que apresentação. Gente, foi tudo de bacana, hein? Vocês três deram show aí nesse talk show. Vocês são ótimos. Muito, muito obrigada, viu? Olha, gente, e dando prosseguimento aqui na nossa jornada da prosperidade, nossa roda da prosperidade, eu quero contar para vocês que no kit surpresa, todo mundo recebeu, sabe o quê? Vou contar. Aquilo que de dentro tem uma mudança para fora. O que é? O que é? É a pipoca. E nós também, porque tudo começa numa mudança interna, não é? E nosso kit, então, quem recebeu uma pipoca, e agora é hora de estourar a pipoca para vocês curtirem ainda mais um tantinho aqui da nossa roda da prosperidade. Eu vou chamar uma mensagem muito especial. Essa mensagem especial é de um vídeo que vem a ser muito diferente. A nossa mascote Integral Woman. Com vocês, a Mimi. Olá meninas, eu sou a Emília e sou empreendedora. Faço peças de macramê e sou Integral Woman, Portugal. Eu vou-vos dizer uma coisa. As coisas mais bonitas estão ao virar da esquina. Feliz Natal a todas. Integral Woman, Portugal!